Vamos falar sobre o vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura 2016 na categoria Autor Estreante com mais de 40 anos, Marcelo Maluf, com A Imensidão Íntima dos Carneiros. O pai do Marcelo faleceu no ano de 2000. Poucos dias depois, o seu tio mais velho, o tio Samim, foi contar para ele uma história da família que até então era um segredo absoluto entre os irmãos. Essa história foi legada a ele pelo avô do Marcelo, que é o personagem central do livro, o Assad. Como ele deixou o Líbano e por que ele deixou o Líbano? Ele deixou o seu país muito jovem, com um pouco mais de 9 anos, depois que os seus dois irmãos mais velhos foram enforcados numa árvore que tinha na casa deles, na aldeia onde eles viviam e onde eles criavam carneiros e tinham outras coisas. Por bem, a família resolveu mandá-lo para o Brasil, mesmo muito jovem. Ele deixou o país na década de 1920, quando o Líbano ainda estava sob domínio do Império Turco-Otomano. E ele chega ao Brasil com essa história pesada e ele não quer passar isso para a família. Ele é um homem de muitas influências, ele foi criado numa família cristã, porém em um determinado momento da vida, ainda muito jovem, ainda no Líbano, ele teve contato com o islamismo. A parte da fábula, o Marcelo puxa de uma maneira muito interessante. Essa história é legada a ele, uma história que o pai não soube, e o tio precisava se livrar disso de certa maneira. Então ele contou pro Marcelo a história dos dois tios que foram enforcados, e a partir de então ele começa a tecer o fio dessa história tão interessante, algumas vezes se colocando como espectador de muitas cenas, alguns dados que ele coletou com a família, como foi possível coletar, e outras coisas que estavam no imaginário dele, e isso cria uma obra bastante consistente, muito bonita, assim, com metáforas muito bonitas, com uma edição muito bonita, de um país muito rico e muito sofrido. O Líbano com as suas montanhas que dão uma saudade ancestral até para quem nunca passou por aquele país. Então ele volta para quando o avô era criança e começa a recontar essa história da maneira possível. Como o Assad cresceu, teve seus primeiros anos no Líbano e como os carneiros que a família criava o acompanhavam, a simbologia desses carneiros, em especial um carneiro, Mustafa, que ele impediu que fosse abatido pelo pai e tomou como seu carneiro de estimação. E ele conseguia se comunicar com esse carneiro. A gente fecha o livro emocionados e íntimos desses personagens, A imensidão íntima não é só com os carneiros, é com o leitor. Ela não é dos carneiros, Nós passamos a ser os carneiros, todos nós carregamos um carneiro dentro de nós. Como não pensar em todos os refugiados, em todas as tristes histórias que estão assolando o mundo e o quanto em momentos como esses as pessoas têm a tendência de serem mais mesquinhas e de pensarem mais o seu espaço. Eu termino não só indicando o livro, que é magnífico, a figura do Marcelo Maluf, que é uma figura muito especial, mas também recomendando para que se conheça um pouquinho da Editora Reformatório, que eu sou fã há muito tempo e só tive a oportunidade de falar sobre isso hoje. A sinopse em 3 palavras do livro é ancestralidade, resgate e revelação. Leiam A Imensidão Íntima dos Carneiros. Não só o título é lindo, não só a capa é linda. O livro é absolutamente lindo e encantador. Até o próximo Literatórios. Boa leitura. Tchau, tchau. Eu vivi longe da sua língua materna e da sua cultura, ileso da sua história, ileso também dos generais brasileiros que assassinavam impunemente, protegido pela infância, sem receber nenhum estilhaço de bomba ou bala, sem ter qualquer arranhão, ileso, inclusive de saber sobre a guerra, de saber sobre os presos políticos no Brasil, de saber sobre a verdade tanto de lá quanto daqui. Mesmo assim, eu tinha medo da sombra, do abajur no quarto, do bicho-papão na madrugada, e foi sempre pelo medo de ir ao banheiro sozinho
que eu deixava o lençol molhado quase todas as manhãs. Tive medo em 1981 de ir para a escola, medo de pular na piscina pela primeira vez, medo de dar o primeiro beijo, medo de perder nos jogos e competições esportivas na escola, medo de caminhar no meio do mato, medo do silêncio, medo de barata, de rato, de sapo. Eu tinha medo de Cristo morto, medo de Deus e dos castigos que eu receberia invocados pelo seu nome, medo do diabo e do inferno. Da guerra do Líbano, eu não tinha medo.